Bom dia. Então vamos hoje continuar na série que temos estado a ver os atributos de Deus, as características de Deus, quem Deus é. E nós hoje vamos falar sobre a ira de Deus. E o tema da pregação, como temos feito, é Deus irado. Porquê falar da ira de Deus? Será que é assim tão necessário? Será que não haveria outros atributos de Deus, outras características de Deus que fossem mais interessantes ou que fossem, pelo menos, mais simpáticas aos nossos ouvidos? E a resposta é porquê? Porque é um dos atributos de Deus. Faz parte da sua natureza, faz parte de quem Deus é, e nós precisamos conhecer quem Deus é. E tal como Ele é, e como Ele se apresenta. É essa a nossa responsabilidade. E como nós já vimos, Deus é. Nós, logo na primeira pregação, que serviu como também um pouco de introdução, nós vimos que Deus é. E se Deus é, e uma das implicações é que aquilo que Deus faz, Ele faz porque é. Deus não é porque faz. Explicando um bocadinho melhor. Aquilo que Ele faz é consequência do seu caráter. Então, se Deus faz alguma coisa, isso significa que por detrás dessa coisa que Ele faz está uma característica sua, está um atributo. Deus não passa a ser alguma coisa porque primeiro fez algo. Eu creio que estão a entender o que eu quero dizer. Então, qual é a consequência ou a conclusão deste pensamento? É que se Deus se ira, e nós temos várias passagens, inúmeras passagens que nos dizem que Deus se ira, isso significa que a ira faz parte do seu caráter. Faz parte. É um dos seus atributos. E por isso nós decidimos também, quando pensámos em fazer esta série, decidimos que seria bom nós falarmos também sobre a ira de Deus. Porque Deus não passou a ser irado quando começou a haver desobediência. Quer com a queda do diabo e dos seus seguidores, quer com o pecado do homem. Deus não passou a ser irado nessa circunstância. Não aconteceu algo de novo em Deus. Deus já tinha essa característica desde sempre, porque Ele é autoexistente desde sempre. Não teve início nem fim e nada nele pode acontecer de novo. Porque o que Ele é, Ele sempre foi e sempre será. E é interessante porque várias passagens transmitem esta ideia, mas, por exemplo, Romanos 1, não vamos abrir por uma questão de tempo, nós vamos abrir só no Salmo 2, mas se alguém leu, seguiu o meu conselho e leu, no 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque do céu se manifesta. É interessante a forma como a palavra de Deus coloca, porque ela já existia, a ira de Deus, só que só há uma oportunidade, se é que podemos usar esta expressão, só há uma oportunidade dela ser manifesta quando o homem peca. Porque há atributos de Deus, como por exemplo o amor, que Deus sempre usou, desde sempre. Digamos assim, tinha entre as três pessoas da Trindade. O amor sempre foi manifestado. A ira, apesar de ser uma característica de Deus, nunca foi manifestada até ao momento em que houve algo que saía fora, que ia contra a perfeição de Deus, que saía fora daquilo que Deus quer. Então a ira de Deus manifesta-se. E eu queria deixar isto, eu gostava de começar por aqui, porque por vezes nós, sem querermos, eu acho que, não sei se todos, mas nós quase que olhamos para a ira de Deus e sentimos a tentação de deixar passar. Ok, Deus ira-se,
e castiga. Mas a gente, às vezes, nós temos uma tendência humana a dizer assim, pronto, nós desculpamos Deus quase. Deixamos passar isto. Pronto, deve haver alguma razão, mas a gente quase não expressa isto, mas quase que temos esta ideia. E isto é algo que está errado, porque nós temos que compreender, e eu gostava de deixar isto bem claro desde o início, a ira de Deus faz parte do seu caráter, é um atributo. Só que a grande diferença é que ela não é como a nossa ira. Por isso é que nós julgamos Deus mal, quando nós temos dificuldade em aceitar que Deus é um Deus irado. Porque nós olhamos para Deus irado como se fosse a nossa ira. Mas a ira de Deus é justa, é perfeita e está totalmente de acordo com todos os outros seus atributos. E é isso que espero que nós consigamos ver hoje, também com a ajuda do Salmo 2, e agora já podemos abrir, porque é lá que vamos estar a ler, e não exclusivamente, mas é a partir do Salmo 2 que nós vamos caminhar, digamos assim, a tentar entender, conhecer e entender este atributo de Deus. Então, nós vamos ler o Salmo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os migalharás com uma vara de ferro. Tu os espedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Em primeiro lugar, antes de avançarmos, este salmo tem uma leitura logo direta, quando foi escrito por David. Ele tinha em mente ele próprio e a oposição que ele enfrentou até se, ou melhor, um bocadinho antes, David tinha sido ungido por Deus através de Samuel para ser rei sobre todo Israel. Ele sabia disso. Mas nem todos, bem, todos em Israel sabiam, mas nem todos queriam aceitar isso. Nem todos queriam submeter-se à sua autoridade que tinha sido dada por Deus. E então a primeira leitura deste salmo temos de ter em mente David e aquilo que aconteceu. A forma como houve quem, internamente dentro de Israel e depois também externamente, as nações ali à volta, não se submeteram à sua autoridade, que não era sua, porque intrinsecamente, ou seja, de forma natural, tinha sido dada por Deus, uma autoridade dada por Deus. Então, este salmo, em primeiro lugar, diz respeito a David. Mas nós não vamos, até por uma questão de tempo, nós vamos saltar um bocadinho esta etapa, porque claramente é um daqueles salmos que nós percebemos logo de caras que este salmo não tem cumprimento completo em David. Tem que ser visto à luz de Cristo, da sua unção, daquilo que Deus decidiu fazer através do seu Filho. Então, o alcance total deste salmo só tem cumprimento em Jesus. E é nessa perspectiva que nós vamos ver, vamos saltar um bocadinho. Se fosse para pregar, digamos, o salmo, sem ser para nós falarmos mais especificamente sobre a ira de Deus, nós iríamos abordar um bocadinho mais esta parte. Mas assim saltamos então esta etapa e nós vamos estar a ver já à partida como é que este salmo se aplica logo em Cristo e na história, e nós podemos dizer na história global da humanidade e da ação de Deus em relação connosco. E nós vamos dividir este salmo basicamente em 4 partes, em que a primeira, que vai ser do versículo 1 ao 3, vamos ver a atitude dos homens. A segunda parte, nós vamos ver no versículo 4 e no versículo 5 a ira de Deus. Depois do 6
até ao 9 vamos ver o ungido, aquele que foi ungido. E depois do 10 até ao 12 nós vamos ver a exortação com que termina o Salmo. Mas antes de irmos parte a parte, vamos tentar aqui criar uma imagem na nossa mente para nos ajudar a compreender a imagem que David está aqui a transmitir. Talvez nos ajude um bocadinho vamos imaginar uma situação que nós temos na nossa memória de reis, de tudo aquilo que nós conhecemos da história de Portugal, da Bíblia, de todo o imaginário que nós temos na nossa mente. Talvez seja mais fácil para depois nós compreendermos algumas coisas aqui. Então nós temos um rei supremo que detém autoridade e poder sobre todos os reis da terra. Este rei decide coroar o seu filho como rei e torná-lo depositário da sua autoridade e poder. Ele transfere a sua autoridade e poder, transfere não que a perca, mas ele deposita, o filho passa a representá-lo e a deter toda a sua autoridade e todo o seu poder. E ele dá-lhe domínio sobre todo o seu domínio, sobre todas as terras, sobre todas as nações, sobre todo o território sobre o qual ele é rei. Mas os povos e os reis que os governam não se querem submeter a este rei, a este filho que foi coroado pelo Rei Supremo. Então eles conspiram e eles rebelam-se contra o filho. O que é interessante é que o rei não está minimamente preocupado. Ele ri-se e ele zomba deles. Porquê? Porque ele sabe que esta rebelião está condenada ao fracasso. Não tanto pela incompetência dos que se rebelam, dos rebeldes, que também é um facto, mas é muito mais pelo poder, pela total autoridade e poder que ele tem. Pelo contrário, ele não se preocupa, mas ele preocupa-se não com a sua posição, com a sua situação, ele preocupa-se até com a posição dos rebeldes, porque ele avisa os reis e os povos para se submeterem voluntariamente ao seu filho. Porque senão seria o próprio filho a esmagar aquela rebelião e a destruir todos os rebeldes. É mais ou menos esta, resumidamente, o quadro, a imagem, o quadro que David pinta aqui neste Salmo. E então, com isto em mente, nós vamos ver, em primeiro lugar, a atitude dos homens. Qual é a atitude dos homens? Do versículo 1 ao 3. E, começando no versículo 1, a ideia que nos transmite é que os homens começam por pensar, por imaginar, por começar a pensar em algumas coisas. E diz aqui, porque se amotinam as gentes e os povos e imaginam coisas vãs. A ideia é ainda algo que é individual, é um pensamento individual, mas que ao mesmo tempo é comum a todos, mas ainda sem estar organizado. É um pensamento que é comum a todos os homens, mas eles ainda estão cada um a pensar para os seus botões, digamos assim. É igual para todos, mas ainda estão sozinhos. Então eles começam a pensar, a ter uma atitude que ainda não é organizada, mas que é uma atitude de rebeldia em relação a Deus. Nós podemos pôr outras palavras e imaginar o que é que alguns pensamentos, porque são aqueles que nós reconhecemos, e em nós, eu creio, pelo menos, eu creio que eu reconheço em mim, na minha tendência, e nós reconhecemos a olhar para os outros. Porquê é que eu tenho que obedecer a Deus? Porquê? Mas porquê? Pronto, isto no vernáculo a gente usaria aqui outra palavra, mas porque carga d'água ou outra expressão assim, eu tenho que obedecer a Deus. Porquê é que eu não posso fazer o que me apetece? Aliás, nós achamos, geralmente, se eu decidir, eu é que me conheço, eu sei a minha vida, se eu decidir vai ser muito melhor. Mas porquê é que eu me tenho que submeter a Deus? E isto é o nosso pensamento, é o pensamento do homem sozinho, com os seus botões. Mas o que é interessante é que o versículo 2 depois diz: os reis das terras se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Eles, depois de pensar cada um para si, eles depois juntam-se. Os homens juntam-se. E é interessante, primeiro eles levantam-se em rebeldia em relação a Deus e depois eles sentam-se a conspirar uns com os outros. Porque a ideia que está aqui, a palavra mancomunar, a ideia que está aqui no versículo é de um conselho, de uma conspiração. Primeiro os homens levantam-se em rebeldia para com Deus, depois eles sentam-se a combinar como é que vão efetivar, quais são as coisas que eles podem fazer. E então eles conspiram, porque eles querem, porque eles querem sacudir
a autoridade de Deus de cima dele. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, depois deles pensarem, depois deles se juntarem e de combinarem, então eles tomam a posição, digamos assim, a ação decisiva. Eles rebelam-se, eles tornam-se rebeldes de forma clara e demarcada. Eles decidem libertar-se dos princípios e das leis do próprio Deus. E é interessante, porque a Bíblia não diz que estas cordas não existem. A Bíblia não diz que Deus não coloca cordas e não amarra os filhos do homem. A questão é outra. É que nós os homens, nós aqui também, nós olhamos para os princípios de Deus como algo que nos tira liberdade, que nos prende os movimentos, que não nos deixa sermos nós mesmos. E não algo que nos protege. E a perspectiva de Deus é exatamente a outra. A perspectiva de Deus, a ação de Deus, mais do que a perspectiva, é que as suas ataduras, as suas cordas, são o que nos impede de nós nos precipitarmos no abismo. Isto é como se nós vamos imaginar um rebanho ou um conjunto de gado qualquer que está à beira de um precipício, mas que alguém que não quer que os animais caiam ao precipício faz uma cerca. Isto são os princípios de Deus e as leis de Deus em relação a todos os homens. Mas os homens não. Os homens querem destruir esta cerca. E é interessante porque nós fomos para Romanos capítulo 1, tem exatamente esta ideia. Deus entrega aos homens, porque os homens se tornaram idólatras e adoraram a criatura em vez do Criador. E os homens têm uma atitude rebelde para com Deus. Então Deus chega a um ponto que os abandona às suas próprias inclinações, aos seus desejos. E o interessante é que isto já é uma primeira manifestação da ira de Deus. Porque enquanto Deus não está a usar a ira, Deus ainda está a puxar o homem para trás. Quando Deus solta a corda, já é uma primeira manifestação. E o homem, o que faz, que é a nossa natureza, é como a ideia do porco que volta à lama e o cão que volta ao vomitado. O homem, quando a corda é solta, ele vai de forma convicta e apaixonada de encontro aos seus desejos, e à sua decadência, à sua destruição. E então, os homens não sabem que é quando Deus lhes solta as rédeas que Deus já está a manifestar a sua ira e não a sua bondade. Porque enquanto Deus está a puxar a corda, Deus ainda está a manifestar em grande medida a sua benignidade. E nós podemos dizer que nós estamos a viver isso nos nossos dias. Nós podemos assistir a isto de uma forma geral. Em toda a história, o homem sempre foi assim, só que há alturas em que o homem está mais junto e mais determinado. E nós estes versículos podiam ser a descrição daquilo que se tem passado no Parlamento, por exemplo, nos últimos tempos. Os homens começam a pensar em coisas como o aborto, como a eutanásia, começam a inventar, por causa do seu egoísmo, da sua hipocrisia e tudo mais, começam a inventar boas desculpas que até os sossegam na sua mente, e depois eles juntam-se e começam a arranjar maneira de tornar-se uma boa ideia nas suas mentes e para os outros, e chegam a um ponto em que votam, em que decidem e que passa a ser uma realidade. E nós temos visto isto, mas atenção, eu com isto também não quero que nós nos ilibemos a nós, nem a natureza humana que existiu durante toda a história da humanidade. Isto é aquilo que acontece sempre. Só há momentos e pessoas que têm uma ação mais deliberada, mas em nós está toda esta inclinação, que é a inimizade contra Deus. Então, esta é a atitude do homem. Então, perante esta atitude do homem, qual deverá ser a reação de Deus? Ou melhor, a reação talvez não seja a palavra indicada, transmite parte da ideia, mas qual deverá ser, porque Deus não é propriamente como nós, Deus não é reativo. Aí está, a ira de Deus não é reativa da mesma maneira que é a nossa, porque Deus é um ser que está sempre no domínio das suas próprias emoções, não são emoções descontroladas como as nossas. Mas, qual deverá ser a ação de Deus perante esta atitude do homem? Vamos usar mais uma ilustração. Agora, para tentar que nós compreendamos melhor e possamos concordar
de facto, com o facto desculpem a repetição, concordar com o facto de Deus usar a sua ira, de Deus se irar. Imaginem que vocês acolhem dentro das vossas... Vocês têm uma casa, fazem uma casa dos vossos sonhos, conforme tudo aquilo que vocês desejavam. A casa está limpa, imaculada, nova. Tem os sofás, aqueles sofás com aquela cor. Exatamente. Pronto, o Tito e a Ruth são os que inauguraram há menos tempo. Talvez percebam melhor a ideia. Tem a televisãozinha com o comando que controlam o que é que se passa na televisão, tudo mais. Até, hoje em dia até controlam tudo o que se passa na casa, né? Sem sair do sofá. E vocês decidem, porque veem duas formiguinhas fora na rua, vocês decidem criar um espacinho ali na vossa casa para duas formigas. E as formigas começam a sair um bocadinho, mas entretanto, pronto, ainda estão mais ou menos, mas começam-se a multiplicar e começam-se a espalhar pela casa e começam a ir buscar lixo lá fora e trazer para cima do sofá. E como vocês já têm filhos e entretanto as formigas já vão para a cama dos vossos filhos, já mordem os vossos filhos. As formigas sujam tudo. As formigas, vamos admitir que nós até conseguíamos comunicar com as formigas, e as formigas sentam-se no sofá e pegam no comando. E vocês já nem no sofá podem estar e nem usar o comando. Vocês não mandam nada na vossa casa. São aquelas formigas. E a casa já está toda destruída. E a casa está suja, cheia de folhas, de restos de comida, de animais mortos, pedaços de animais mortos que eles levaram para dentro da vossa casa. E vocês vão olhar para aquelas formigas e vocês... Oh, que giras! Continuem. Eu estou... Qual seria a reação de qualquer pessoa? Pelo menos que estivesse dentro das suas faculdades mentais normais. No mínimo ia expulsar. Mas isto só transmite uma pequena parte, e nós já vamos pensar em outros aspectos. Isto só transmite uma pequena parte daquilo que é a nossa reação perante Deus. Deus criou-nos, Deus colocou-nos naquilo que Ele criou, que era perfeito. E nós começámos por destruir tudo o que Deus tinha criado. Nós sujamos aquilo que era perfeito e continuamos a sujar. Nós destruímos e nós temos a arrogância de querer pegar no comando e sentar-nos no sofá. Isto é a atitude do homem. E o que é que Deus vai fazer com homens que pensam e agem assim? É que a formiga, em relação a nós, é um ser minúsculo, mas não tem... É uma comparação que perca por falha em todo o sentido. É que a distância entre nós e Deus é infinitamente superior à distância que existe entre uma formiga e nós. A santidade de Deus e o nosso pecado, a nossa sujidade, é infinitamente mais afastada do que a nossa limpeza com a limpeza ou com a sujidade das formigas. Não tem comparação. E então, perante isto, como é que um Deus eterno, que sempre existiu e que existe por Ele próprio... eu esqueci de dizer, o primeiro ponto em relação à ira de Deus é que a ira de Deus é uma ira justa. Completamente justa. Como é que o Deus eterno se vai sujeitar, porque é isto que o homem quer, se vai sujeitar ao homem finito, ao homem pecador? Como é que o Deus grande, todo-poderoso, que nós já vimos, não vai governar, não vai exercer o seu poder, a sua autoridade sobre tudo aquilo que existe? Como é que o Deus Criador, que foi Ele que criou e é aquele que sustenta todas as coisas, não vai governar sobre tudo aquilo que Ele criou para seu prazer, para a sua glória, e é Ele que sustém? Como é que Ele não vai governar? Como é que o Deus soberano, como nós vimos na semana passada, não vai impor a sua autoridade perante a atitude de homens que querem usurpar o seu lugar, que o querem afastar, que querem mandar? Qual é a reação de um Deus assim? A ira é uma ira justa, porque é a reação apropriada à atitude dos homens, ao pecado, a tudo aquilo que se quer contra. Mas a ira de Deus é uma ira necessária, porque se é justa, porque Ele tem direito a exercer essa autoridade, a exigir
que se submetam à sua autoridade. É uma ira necessária. Vimos na semana passada, desculpem, eu estou a confundir. Há 2 semanas foi do soberano, certo? Pois, a semana passada foi santo, a santidade de Deus. Deus é santo. Nós vimos, Deus é santo e Deus exige santidade. Como é que um Deus santo não pode exigir santidade? É uma ira necessária. Porque Deus tem que se mostrar completamente contra. Ele tem no sentido que é impossível que seja de outra maneira, porque é a sua natureza. É necessário que Deus se ire, porque é um Deus santo. É um Deus que não pode compactuar, não pode conviver com o pecado. Ele tem que castigar o pecado. É uma necessidade. Os termos às vezes traem-nos. É uma necessidade no sentido... É uma ira necessária no sentido que é uma exigência dos seus outros atributos. A santidade de Deus exige que ele se ire contra o pecado. Mais, um bocadinho mais à frente do Salmo 7, aqui podemos abrir. Deus ser justo, e nós ainda vamos falar sobre isso, exige que Deus se ire. O que é que diz no versículo 6 e no versículo 11 do Salmo 7? Levanta-te, Senhor, na tua ira exalta-te, por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. E no versículo 11, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus ira-se todos os dias, porquê? Porque Ele é um Deus justo. E porque Ele não pode, logo à partida por causa dele mesmo, né? Porque Ele é justo e Ele quer governar com justiça e governa, e por isso Ele, e como nós já vimos, é santo. Ele ira-se contra o pecado e contra aqueles que cometem, contra os pecadores. E nós, se formos ao Salmo 5, vamos ver, e outros salmos, que Deus não só odeia o pecado, como Ele odeia o pecador também. Porque o pecador é odiado porque comete pecado, porque está em rebeldia, e é por isso que ele vai ser destruído. Porque se Deus não odiasse o pecador, não o iria destruir. Ele odeia porque ele é justo. E o versículo 6 mostra-nos uma coisa. Como é que Deus não julgaria, não iria usar a sua ira e continuaria a ser justo com aqueles que o temem? O salmista pede que Deus se levante na sua ira, porque estão outros a persegui-lo. Os ímpios estão a persegui-lo. Se Deus não castigasse os ímpios, Deus iria ser injusto. Então, a ira de Deus é necessária por causa da justiça de Deus. Mas, o amor de Deus. E este é um exemplo que eu ouvi numa outra pregação, por isso é bom dar os créditos. Já não me lembro exatamente de quem, mas... Então, é possível que um Deus de amor não se ire? Então, se nós amamos os nossos filhos, por exemplo, ou a nossa mulher, ou o nosso marido, e nós vemos alguém a fazer mal, mas se nós víssemos alguém a abusar sexualmente dos nossos filhos, por exemplo, era possível que nós nos irássemos e não destruíssemos aquela pessoa na hora? Então, alguém que ama alguém não se vai irar contra quem faz mal a quem se ama? É possível que um Deus de amor não se ire? Não é possível. O amor de Deus exige que Deus se ire com aqueles que fazem mal aos seus, e isto sem falar que atentam contra a própria glória de Deus, contra tudo aquilo que Ele fez que é perfeito, contra toda a sua perfeição. Isto nós podíamos falar ainda muitos outros aspectos, mas é a ideia base. O amor de Deus também exige que Deus se ire. Então, é uma ira justa, porque Deus tem o direito sobre tudo aquilo que é a sua posição, que Ele criou, que ele tem poder para governar, que Ele governa, Ele tem direito, e é uma ira necessária, porque os seus atributos, os outros atributos de Deus, exigem que Deus se ire. E é uma ira terrível. Versículo 5, nós lemos do capítulo do Salmo 2. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. E para nos ajudar a entender, porque é importante nós percebermos que a ira de Deus não é um incómodo passageiro. A ideia que está por trás das palavras usadas é alguém que ficou... É quando nós ficamos vermelhos. É quando a expressão que é agora o vento, não é vento, é soprar pelas narinas. Agora, não é bem assim a expressão, mas
É aquela ideia, é ira mesmo. E então o Salmo 76,7, não abram que eu leio, diz assim: Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Na 2-6 diz: O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? E nós vamos ver um pouco mais à frente, ainda um pouco mais sobre isto. É uma ira terrível. Como diz Hebreus, horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Nós não estamos a falar de um homem. Porque se fosse a ira de um homem, o que é que um homem nos pode fazer? Como diz Jesus, no máximo, mata o nosso corpo. Que mal é que nos pode fazer? Nós temos que temer é aquele que pode matar o corpo e a alma. E a ira deste Deus, porque é um Deus terrível, a ira é terrível. A ira é terrível. E é uma ira infinita. Deus não é finito. Deus é infinito. Por isso, a sua ira também é infinita. Que vai durar para todo o sempre. E nós vamos ler mais à frente versículos que falam disso. Que o castigo daqueles que se mantêm rebeldes é um castigo que vai durar por toda a eternidade. Para terminar esta parte mais concreta da ira de Deus, a palavra de Deus usa uma imagem que é muito interessante para nós meditarmos e nós compreendermos alguns pontos acerca disto, que é o cálice da ira. E aquilo que nós fizemos há pouco, a ceia do Senhor, quando tomamos o cálice, está intimamente ligado com isto. Não sei se lembra, mas quando nós falámos acerca disso há algum tempo atrás, eu falei sobre isto, sobre o significado do cálice da ira. E o cálice, na ceia do Senhor, remete-nos para esta imagem que está presente em vários textos da Bíblia. Salmo 75:8 diz: Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. A ideia, porque vamos ler mais à frente outros versículos, a ideia é de um cálice onde se vai acumulando toda a impiedade, ou melhor, desculpem, toda a indignação e toda a ira de Deus por causa do pecado e da iniquidade do homem. A ideia é de um copo que se vai enchendo com toda a ira, com todo o furor de Deus por causa da impiedade, da rebeldia do ser humano. E é um cálice que ele dará a beber a cada um daqueles que se mantiverem rebeldes a ele. É um cálice que aqueles que ficarem rebeldes, se mantiverem rebeldes, vão ter que beber. Mas até por causa disso, é interessante nós vermos a parte seguinte aqui do nosso texto. E nós já vamos perceber porquê. Um bocadinho mais à frente nós vamos voltar aqui a esta ideia do cálice da ira de Deus. Porque, em terceiro lugar, aqui no Salmo, nós vemos que o Salmo fala do ungido. Diz aqui: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, no versículo 6. Então, Jesus é o Filho de Deus, ungido rei. E é interessante a ligação que tem, por exemplo, com o livro de Atos que nós temos estado a ver e a forma como o livro de Atos e na pregação dos apóstolos, esta ideia está sempre presente. Por exemplo, Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 4,25 é uma citação direta deste Salmo 2. Que disseste quando eles fazem aquela oração, né, depois de terem sido presos? Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio e Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Foi o cumprimento, em parte, de uma parte deste salmo.
Os povos juntaram-se, mancomunaram-se contra o ungido, e de tal maneira que o mataram. Atos 13, 32, que vamos ler não daqui a muitas sextas-feiras, que é Paulo a pregar em Antioquia da Psídia. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és, hoje te gerei. Muito interessante que a citação deste Salmo, Hebreus cita dando outro alcance, um pouco diferente, mas a citação deste Salmo situa a geração de Jesus como filho de Deus, não na eternidade passada, mas no momento em que Jesus foi ressuscitado. Paulo, quando cita, está a falar da ressurreição de Jesus e diz que quando Deus ressuscitou Jesus, era como se Deus estivesse a dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou dito de outras maneiras, tu és o rei que eu ungi e eu coloquei-te como rei. E nós vamos já falar sobre isso. Outro versículo, para terminar esta parte de Atos, de citação de versículos de Atos. Atos 17, quando Paulo está a pregar em Atenas. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentro dos mortos. Porque é preciso nós nos lembrarmos que Jesus veio em humildade, porque ele veio para salvar, como nós lemos há pouco em Isaías 53. Mas, veio como servo sofredor. Mas, não nos podemos esquecer que Jesus veio estabelecer um reino. Um reino que, pela forma como ele viveu e como morreu, Jesus ganhou o direito. Ele já era, o Pai já o tinha colocado como rei. Mas ele, pela forma como viveu e pela sua morte, ele ganhou o direito, na prática, ele ganhou o direito de ser colocado como rei sobre tudo e sobre todos. E o Pai deu testemunho e confirmou isso, ressuscitando dentro dos mortos. Então, este versículo, quando diz aqui, quando Deus diz, tu és meu filho, hoje te gerei, quando Deus entroniza o seu filho, também é na sua ressurreição que Deus está a anunciar isso. Ao ressuscitar, Deus está a testificar que Jesus tem direito a ser o rei sobre tudo e sobre todas as pessoas. E no versículo 8 aqui do Salmo 2 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Todas as nações da terra e todo o território já é de Jesus. Em dois sentidos, porque é interessante a linguagem que o salmista usa aqui também. Em dois sentidos. Quer no sentido dos rebeldes, que mesmo que sendo rebeldes mesmo sem quererem, eles vão ter que se submeter à autoridade de Jesus. Mas também no sentido daqueles que são salvos. Os confins, fala aqui, os fins da terra. Porque nós sabemos que Jesus comprou com o seu sangue pessoas de todas as línguas, nações, povos e nações. Então toda a terra é de Jesus nestes dois sentidos. E versículo 9. No versículo 9, tu esmigalharás como uma vara de ferro, tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus não é só ungido neste sentido de ser rei, mas ele é ungido para exercer o poder, o domínio e o juízo de Deus. E isto é aqui, não sei se estavam a entender para onde eu estava a caminhar, talvez não tenha sido muito claro. Mas o ponto aqui é que o Pai não é o Deus mau do Velho Testamento. E o Filho é o Deus bom do Novo Testamento, como muitas vezes acaba-se muitas pessoas por dizerem isto e nós às vezes sem querermos podemos pensar também. Deus não é o Deus mau, rabugento e que manda matar criancinhas do Velho Testamento, e Jesus é o Deus bom que só se perdoa toda a gente do Novo Testamento. Não é. Todos os atributos de Deus são comuns e simultâneos nas três pessoas da Trindade. Se Deus é irado, o Pai é irado, o Filho é irado e o Espírito Santo é irado. Se o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Todos os atributos. Não há esta divisão. E Deus não muda, por isso Deus não é diferente do velho para o novo. E Jesus é aquele que foi ungido pelo Pai para ser o executante do seu poder, do seu domínio e do seu juízo, ou seja, da sua ira.
E Jesus ira-se e vai derramar a sua ira, que é a ira do Pai, sobre todos os rebeldes. Porque Ele é o Rei que foi. É Ele que tu os esmigalharás. Não é Deus. Não é Deus o Pai. É Jesus o Filho. Que foi eternizado. É Ele que vai esmigalhar, vai reduzir a pó todos os rebeldes. E a imagem que nós temos aqui é uma vara de ferro. Reparem, tu esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. O que nós temos aqui é um vaso de barro a ser destruído, esmigalhado, esmiuçado com uma vara de ferro. E nós percebemos qual é o fim. Não, é uma destruição completa, não no sentido de desaparecer, deixar de existir, mas é um esmiuçar completo de um vaso que parecia muito, muito direito, mas vai ser completamente destruído. Em que a vara de ferro é o poder real, a autoridade, o poder de Jesus como Rei, e os vasos são os homens rebeldes. Apocalipse 14:10. Também este, está a falar daqueles que adorarem a besta, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Os rebeldes, diz-nos Apocalipse, eles vão ser atormentados durante todo o tempo. E a visão que eles vão ter, ou a consciência que eles vão ter, não sabemos exatamente como, mas não é este aqui o ponto, eles vão estar perante os santos anjos e o Cordeiro. E é interessante que eles vão estar a ser atormentados durante toda a eternidade e não é à vista do leão, é vendo o Cordeiro. Eles vão ver aquele por quem poderiam ter sido salvos, e eles vão ver que em vida eles rejeitaram aquele que os podia salvar. E eles vão estar na presença do Cordeiro perante toda a eternidade. É o Cordeiro que vai estar ali a presenciar, ou seja, vai estar a concordar. Não há, na palavra de Deus, não há esta perspectiva de um Jesus bonzinho à nossa imagem, que não se ire e que não execute o juízo de Deus. Não. O próprio Cordeiro, aquele que morreu para salvar homens e mulheres, é ele que vai estar a presenciar a condenação eterna daqueles que se mantiveram rebeldes. Apocalipse 19:15. E da sua boca, a falar de Jesus, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É Jesus que pisa o lagar, que pisa as uvas. Isto é uma imagem para falar do castigo daqueles que toda a vida se mantiveram rebeldes e que vão morrer nessa condição e que vão ser castigados por toda a eternidade. E para terminar esta parte, versículo 12. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Diz-nos assim o versículo 12. Beijai o filho para que se não ir e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua vida. Não é uma questão de talvez a ira de Jesus ou a ira do filho se vai inflamar. É uma questão de quando. É um dado que a ira de Jesus se vai inflamar. É uma questão de quando. E nós ainda vamos falar um pouco também sobre isto. Terminando as secções do Salmo, versículos 10 a 12. Então, a exortação que Deus faz aos homens. Sem ler, resumindo, o que é que Deus está a dizer? Humilhem-se e submetam-se ao meu filho. Submetam-se ao filho. Ou vocês se colocam nas suas mãos como um barro ainda mole, ainda para ser moldado, ou vocês se colocam diante dele, levantados, um barro, cozido, com a forma que quer, na sua própria forma, e vão ser esmigalhados com a sua vara de ferro. É isto que o rei está aqui a dizer, ou àqueles que não se submetem. Beijai o filho, prestem vassalagem e honra, reconheçam que ele é o rei. Isto beijar era algo que nós compreendemos bem, era beijar, era um sinal de submissão que aceitava, que eram os vassalos que iam perante o rei reconhecer que estavam ao seu serviço, que ele era o Senhor. Beijai o filho, reconheçam que Jesus é rei antes que ele se ir. E no final do versículo 12,
Confiai é a última exortação. Confiai no Filho. Porque Jesus foi ungido pelo Pai, e voltamos um pouco atrás naquilo que falámos. É que Jesus não foi ungido, e é aqui que o texto nos traz luz, porque as trevas às vezes são úteis para nós vermos depois a luz a brilhar, porque é aqui que começa a luz a brilhar. Porquê? Porque Jesus foi ungido pelo Pai para beber o cálice da sua própria ira. Jesus não foi só ungido para executar o domínio e executar o juízo e derramar a ira de Deus sobre os rebeldes. Jesus foi a saída que Deus proveu, o escape que Deus proveu ao homem da sua própria ira. Deus entregou o seu próprio Filho para que, como nós lemos no Salmo 53, em Isaías 53, para que Ele levasse as nossas iniquidades, para que Ele suportasse o pecado dos rebeldes. E porque Jesus sorveu completamente o cálice da ira daqueles que confiam nele. Porque aqueles que não confiam continuam, como diz João, capítulo 1, a ira de Deus permanece sobre ele. Aqueles que não creem em Cristo, que não confiam naquele que é a vida, a ira de Deus sobre eles permanece. Mas Jesus sorveu completamente. Confiai no Filho. É esta a última exortação que o Salmo dá. Confiai no Filho. Porque é Ele que vos pode livrar desta ira justa, necessária e terrível, que é a ira de Deus. É Ele que vos pode salvar. Concluindo, e aplicando um pouco, a gente já foi fazendo alguma aplicação em algum sentido, mas mais para algumas coisas mais em específico para nós. Primeira coisa que nós podemos ver neste salmo é que Deus vencerá, Deus julgará e Deus derramará a sua ira sobre todos os que se mantêm rebeldes. Deus derramará a sua ira em relação a toda a impiedade que nós vemos, de forma geral, como eu já falei há pouco, quando nós vemos a nossa nação e outras a implementarem estas aberrações como o aborto ou a eutanásia ou outras coisas que tais, toda a perversão sexual, toda esta ideologia que confunde meninos com meninas e que tudo como que nos apresenta Romanos, que os homens se juntam com homens, mulheres com mulheres, e outras coisas que nós sabemos e que nem precisamos de referir. Toda esta impiedade será julgada. Mas também toda a impiedade que for cometida contra nós. Especialmente ou particularmente se for por causa de nós sermos filhos de Deus e de assumirmos e de anunciarmos a grandeza de Deus e a sua salvação. Toda essa impiedade vai ser castigada. E toda a Bíblia pede isso. Se nós fôssemos para o Apocalipse, os mártires que chegam da grande tribulação, eles perguntam a Deus: até quando, Senhor, tu não te vais vingar daqueles que nos fizeram isto, daqueles que perseguem a tua igreja? Toda a impiedade vai ser castigada. E por isso, nós não precisamos nem entrar em desespero, porque o mundo está como está, nem em desânimo, porque Deus reina e Deus vencerá de forma completa e visível para todos quando chegar a hora que Ele mesmo decidiu. Então nós podemos confiar nisso. E a ira de Deus é um descanso para nós nesse sentido, porque Deus é um Deus justo e vai castigar a impiedade e vai castigar aqueles que se mantiverem ímpios e rebeldes para com Ele. Vemos que a ira de Deus é uma ira justa e é uma ira necessária. É justa porque Deus tem direito. Porque Ele é o Senhor, o Deus eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano. E Ele tem direito a castigar toda a rebeldia. Senão Ele não seria nada disto. E é uma ira necessária porque todos os outros atributos exigem que Ele se ire e castigue toda a iniquidade. E isso também deve ser um consolo para nós. Nós sabermos, conhecermos Deus e sabermos que Deus não tem uma ira como a nossa, injusta, pecaminosa, sem piedade, como nós somos muitas vezes. Mas Deus, todos os seus atributos cooperam e por isso nós podemos
também, nesse sentido, a ira de Deus não é algo que nos deva assustar. Mas, por outro lado, era um dos pontos que eu gostava que ficassem mais claros para todos nós, qualquer que seja a nossa circunstância, qualquer que seja a nossa condição diante de Deus. É que a ira de Deus é terrível e é para temer. A ira de Deus é para temer. E ela está na iminência de ser derramada. Quer no sentido do julgamento final de Deus do último dia, mas também no sentido que nós a qualquer momento podemos morrer. E se nós estivermos na condição de rebeldes perante Deus, a nossa atitude ainda for de rebeldia, então nós estamos na iminência de ver cair sobre nós a ira de Deus. E eu deixava aqui uma última ilustração, que para mim ajuda-me a concretizar aí um bocadinho a ideia da ira de Deus e desta ideia de nós estarmos perante uma ira que é terrível e que nós devíamos temer. Imaginem-se no sopé, na parte mais baixa de uma barragem. Uma barragem, não sei quem já foi, aqui temos algumas grandes aqui em Portugal, mas barragens, algumas têm 200 e tal metros de altura. Imaginem-se que estão ali e estão a olhar para cima. E a ira de Deus é tudo o que está para lá daquela barragem. É toda a ira que foi acumulada contra ti. O teu pecado é suficiente para encher uma barragem. Para ter uma ira infinita a pesar sobre ti. Mas uma barragem é boa para nós compreendermos, pensarmos nisto. E a barragem está prestes a quebrar. E tu estás sozinho, desamparado, no sopé daquela barragem. E quando a barragem romper, tu vais levar com toda a ira de Deus sobre ti. Uma ira infinita de um Deus terrível. Ela vai abater sobre ti. E a barragem é um sinal da benignidade de Deus, porque nos diz Romanos, que diz, tu não vês, ó homem, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, que Deus está a dar tempo para tu te arrependeres. A ira está-se a acumular, mas Deus está a dizer, arrepende-te. Mas se tu não te arrependeres, a barragem vai quebrar. E tu vais morrer, ou Cristo voltará para julgar, e a ira de Deus vai ser derramada de forma brutal e terrível em cima de ti. Se tu não reconhecer esta benignidade e tu rejeitares o Filho de Deus. Então, e que nós vemos que esta ira será executada pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus. Mas se a ira de Deus é para temer, é esta ira terrível, a ira de Deus também, ao mesmo tempo, não é para temer. Porque isto, nós temos no versículo 11 aqui do Salmo, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Porquê que não é? Diz o final do versículo 12, confiai no Filho. Porque se é verdade que a ira de Deus é esta barragem que está cheia e que está prestes a desabar, a verdade é que todo aquele que confia no Filho está no sopé da barragem. E a ira caiu, mas nem uma gota bateu em nós. Caiu toda a água, todo aquele peso caiu sobre o Filho de Deus. Sobre aquele que foi ungido para suportar a ira de Deus em lugar do seu povo. Então, nesse sentido, a ira de Deus não é para temer. Para nós que confiamos, para aqueles que confiarem no Filho. A ira de Deus não é para temer neste sentido. E é por isso que nós necessitamos de ter noção de quão terrível, de quão medonha é a ira de Deus. Para que nós também possamos alegrar-nos na incrível dádiva de Deus ao dar o seu Filho para que sobre ele se abatesse toda a sua ira. E porque Jesus levou com toda a ira que estava destinada a nós, ao seu povo. E então, nesse sentido, a ira de Deus não é para temer, porque ela já se abateu sobre Jesus. E eu gostava de terminar lendo só o versículo 12. Beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados, felizes, todos aqueles que nele confiam.